Aula de História do Brasil. A Primeira República. O movimento republicano no Brasil tomou força a partir de 1870, com a fundação do Partido Republicano. Críticos ferrenhos da monarquia, do poder moderador e do Senado vitalício, os republicanos defendiam abertamente a destituição do imperador Dom Pedro II, a implantação do regime republicano e do federalismo, isto é, maior autonomia administrativa das províncias. Essa mobilização ganhou simpatizantes em diferentes segmentos sociais, como militares e religiosos. A gota d'água veio com a abolição da escravidão em 1888. Sem indenização aos proprietários de escravos, estes sentiram-se traídos pelo governo imperial e passaram a defender uma república federalista. Isolado politicamente, o imperador viu seus antigos aliados virarem as costas para ele. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca destituiu o ministério e prendeu o primeiro-ministro, ordenando que Dom Pedro II e sua família partissem para sempre do Brasil. E aí estava proclamada a República. Observe o quadro de Benedito Calixto, 1893, retratando a proclamação da República. 1. Você consegue identificar os participantes dessa proclamação? Há pessoas do povo, moradores locais? Responda no seu caderno. Então, observe. Eu vou colocar assim bem pertinho para vocês observarem bem. Três dias após a proclamação da República, o jornalista, jurista e republicano Aristide Lobo publicou uma carta afirmando que o povo assistiu àquilo bestializado. Atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Em outras palavras, a população não participou do movimento. Vocês devem ter observado na foto, né? Instalada a República, os grupos que o apoiaram se dividiram em relação às propostas para um novo regime. Os positivistas sonhavam com uma ditadura científica, os militares com uma ditadura militar. Os cafeicultores queriam adotar o liberalismo político e econômico, defendendo uma autonomia maior dos estados. Não houve um debate democrático e as questões nacionais acabaram sendo decididas autoritariamente. Por conta disso, a Primeira República, 1889 a 1930, passou para a história com vários nomes: República Velha, República da Espada, República Oligarquias, República do Café, República dos Coronéis. Em 1891, foi promulgada a Segunda Constituição Brasileira. Ela estabelecia, entre outros artigos, a extinção do poder moderador, um novo nome para o país, Estados Unidos do Brasil, o regime republicano presidencialista, com 4 anos de mandato, sem reeleição, a separação entre igreja e Estado, o voto universal masculino para maiores de 21 anos, alfabetizados e em aberto, a extinção do cargo vitalício de senador e o federalismo, onde cada um dos 20 estados poderia eleger seus próprios governantes e contrair empréstimos no exterior. Dê uma pausa, copie as perguntas no caderno e responda, baseado no texto. Fala, menino. Meu pai disse que eu não iria conseguir dormir depois de assistir aquele filme de terror. Nada a ver. Aposto que amanhã durmo a manhã inteirinha na aula. Fala, menino. Cá estou mais uma vez acordado no meio da noite, impressionado com o filme que assisti na TV. Aquele som assustador não saía da minha cabeça. Plum, plim, plim, plum.
Eu vou lendo as perguntas, você pausa e, pausado, você copia a pergunta no seu caderno e responde. Na tirinha 1, qual é a opinião do pai sobre o menino assistir ao filme de terror? Dá a pausa. 2. Que recursos não verbais o autor usou no primeiro quadrinho da tirinha 1 para demonstrar o medo do personagem? E no segundo, que mudanças acontecem na expressão facial do personagem? Pausa. Qual é o argumento do personagem contra a tese do pai de que ele não dormiria depois de assistir aquele filme de terror? Pausa. 4. Nas duas tirinhas, o personagem está falando ou pensando? Justifique a sua resposta. Pausa. 5. Que efeito de sentido tem o uso das reticências nas frases do personagem? Pausa. No terceiro quadrinho da tirinha 2, que recurso não verbal o autor usou para representar um som assustador? Que figura de linguagem é essa? Pausa. Bem, as propriedades básicas da potência são: a primeira, a do produto. Quando você multiplica e as bases são iguais, você repete a base e soma os expoentes. Vou mostrar isso na prática. A segunda, quando divide, você subtrai os expoentes, o primeiro menos o segundo. E o terceiro é a potência da potência. Aí você multiplica os dois. Tem a propriedade também distributiva, tá? Por exemplo, 2 elevado a 4, se for vezes aqui, vezes 3 elevado a 2. Eu posso distribuir esta potência. Vamos ver isso na prática como fica. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Vai dar 2 elevado a 8. 2 elevado a 6 menos 3, 3. Porque se é divisão, você vai dividir. Uma observação importante para você que está no 8º ano, ou 7º, ou 9º principalmente. Se eu tiver 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 6, tá? A regra diz que é a primeira menos a segunda. Então eu terei 2 elevado, o primeiro menos o segundo vai dar menos 4. Ele trabalha com expoente negativo, ok? Então tenha muito cuidado com isso. Bem, potência da potência é o produto dos expoentes. 2 elevado a 3 vezes 4, 12. É propriedade distributiva, ele vai distribuir essa potência. O 3, como não tem nada, é 1. Então vai ficar 2 elevado a 4 vezes 2, 8, vezes 3 elevado a 2. Pontos importantíssimos. Todo número elevado a zero dá 1, tá? Inclusive o número negativo. Agora, cuidado para esse caso aqui, ó. Se não houver parênteses, não quer dizer que o número seja negativo, tá? Ele só é negativo se ele estiver isolado com parênteses. Aquele considerado um número multiplicado por menos. Então, o resultado dá menos 1. Todo número elevado a zero, toda base zero elevado a algum número dá zero. 0 elevado a 10 dá zero e assim sucessivamente. Até porque 0 vezes 0 vezes 0 vai dar zero, ok? 10 elevado a 1 dá 10, 10 elevado a 2 dá 100, 10 elevado a 3 dá 1000. Então, por dedução, se aqui é 3, aqui são 3, aqui 2, aqui é 2, se aqui é 5, eu terei 5 zeros. E, importante também, expoente negativo. Quando o expoente for negativo, você vai inverter a base. Professor, não tem nada aqui embaixo. Tem 1. Condição de existência. 1 sobre 2 terços. 3 quintos elevado a menos 2.
você vai inverter a base, ó, o 5 sobe, o 3 desce, e o expoente passa a ser positivo. Aqui, olha esse exemplo aqui. Cuidado também, a base negativa, você não vai mexer no sinal da base. Então, vai ficar 5 sobre 2, porque você vai inverter, e ele passa a ser positivo. Simplificação. Você sempre pode cortar os de cima com os de baixo. Eu sei que é menos mesmo, né? 5 menos 2, 2 elevado a 3. Aqui, ó, 4 menos 1 vezes 3 elevado a 3. Cuidado com isso aqui, ó. Esse sinal, como eu falei ali, ele não é do número, ele é um produto. Na verdade, isso é 3 vezes 3, que é igual a menos 9. E aqui, menos 3 ao quadrado quer dizer menos 3, que multiplica menos 3. Resultado igual a mais 9.